Um Lugar Silencioso Guia 1 já está disponível nos cinemas brasileiros. Eu assisti o filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, falar o que eu achei dessa obra, fazer alguns apontamentos com e sem spoilers. Então, se vocês estão curiosos para saber o que eu achei do filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem silencioso. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Esse é o canal Videoterapia. E se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um alienígena, que eu vou responder com um coraçãozinho, já que aqui vamos falar de invasão alienígena. Essa franquia teve início em 2018 com o primeiro filme chamado Um Lugar Silencioso, que foi dirigido por John Krasinski, que mandou muito bem na direção. O cara é bem talentoso. E ele mostrou facetas que nós não conhecíamos, já que ele é conhecido em Hollywood por ser um comediante. Ele ficou bem famoso com a série The Office, que é maravilhosa. E aqui ele mostrou que sabe conduzir muito bem obras com esse teor mais do que terror, com um suspense super elevado. E foi um filme de baixíssimo orçamento que arrecadou toneladas de dinheiro. É óbvio que uma sequência seria encomendada. E em 2020 nós tivemos Um Lugar Silencioso, parte 2, que é uma continuação direta do primeiro filme. Mas nessa continuação nós tivemos um pequeno vislumbre de como foi o primeiro dia de invasão desses seres aqui na Terra. Então a gente acompanha a mesma família que nós acompanhamos no primeiro filme, só que passando por isso pela primeira vez. Como é que foi essa explosão? E após essa pequena apresentação, o filme segue como uma sequência direta do primeiro filme. Por conta desse pequeno vislumbre que nós tivemos, todo mundo ficou curioso para descobrir mais sobre esses primeiros dias da invasão desses seres aqui na Terra. Então, nós tivemos o anúncio de um terceiro filme, onde nós vamos acompanhar os primeiros dias dessa invasão. Será que tudo vai ser respondido nesse filme? Os dois primeiros filmes são dirigidos por John Krasinski, que mandou muito bem, criou uma atmosfera de suspense extraordinária. E nesse terceiro filme nós temos um novo diretor, que é o Michael Sarnoski. Ele não tem muitos filmes ainda no seu currículo, porém ele dirigiu um filme bem interessante com o Nicolas Cage chamado Pig. Eu acho esse filme bem legalzinho e deixo aí como uma recomendação extra para vocês. Nós não temos o elenco principal retornando para esse terceiro filme, aqui nós temos um elenco novo, porém nós temos um rostinho conhecido que apareceu no segundo filme e está aqui também. Nós vamos meio que entender um pouco a origem desse personagem, que é o rosto do ator Jamon Halson. Aqui ele faz o personagem Harry, que é o cara que aparece na ilha lá do segundo filme. Nessa história, então, nós acompanhamos a Sam, que é brilhantemente interpretada por Lupita Nyong'o. Ela é uma mulher que está fazendo um tratamento intenso para a cura do câncer, então ela vive como se fosse no hospital terminal, com outras pessoas que também estão doentes, e meio que rola um passeio desses pacientes até o centro da cidade. Eles vão para lá para assistir um show de marionetes. E assim que acaba esse show de marionetes, a cidade é invadida por essas criaturas que nós conhecemos nos dois primeiros filmes, e elas não enxergam, porém elas escutam muito bem. E a partir daí começa a dramaturgia do filme. Eu estava bem curioso para ver como que eles iam desenvolver o terceiro filme dessa franquia. O primeiro filme, ele trouxe uma história bem intrigante, né? Um suspense de tirar o fôlego, com cenas sensacionais, que a Emily Blunt dá um show de atuação. O segundo também conseguiu manter o ritmo bem interessante, mas ainda assim eu prefiro o primeiro. Se os dois primeiros, eles iam por um caminho de um suspense um pouco mais alternativo do que nós estamos acostumados, esse terceiro filme, ele vai para um suspense sessão da tarde. E eu não estou falando isso para desmerecer o filme nem nada do tipo, porque eu gostei da experiência, mas ele tem elementos que aquecem o coração. Diferente dos dois primeiros, é um suspense mais bruto, né? Você vê mais a sobrevivência, é um filme muito sufocante. Esse aqui, ele tem vários respiros, mesmo que ele tenha muita tensão. É um filme que tem um suspense fortíssimo, tem jumpscare, tem terror, tem essas criaturas que aparecem bem mais do que nos dois primeiros filmes, mas ainda assim ele tem muitos elementos que quebram esse suspense e dá aquele calorzinho gostoso de sessão da tarde no coraçãozinho de todo mundo. É como se fosse aqueles filmes de fim do mundo que passam na sessão da tarde. Coloca uma trilha sonora que faz você querer chorar. Eu vi muitas pessoas reclamando principalmente desse ponto. Porém, isso não desagradou a minha experiência. Eu acho que nós já temos dois filmes que vão pra esse outro caminho mais bruto mesmo, né? Com um suspense mais brucutu. E tá tudo bem, porque nós já tivemos dois filmes assim. Então é bom a gente observar uma outra visão. Esse fatídico momento onde essas criaturas chegam na Terra,
isso afeta cada família, cada ser humano de um jeito. Então cada pessoa que você vê correndo durante esse filme, que você vê se escondendo, cada um ali está tendo uma experiência diferente do que está acontecendo. Uns não têm família, outros têm família. Lá nos 2 primeiros filmes nós temos uma família tendo que sobreviver. Então é um pai preocupado em cuidar dos seus filhos, é uma esposa, e são crianças bem pequenas. Então imagina, aqui nós temos personagens que não têm esse apelo familiar. São personagens solitários que estão enfrentando doenças terminais. Então a motivação para a sobrevivência desse filme é diferente, principalmente com a personagem Sam. Ela está tentando sobreviver a um câncer destruidor que levou o pai dela anos antes. Então já tem um peso ali de que essa mulher não tem família próxima, ela não tem mais expectativas de vida, ela está apenas sobrevivendo a uma doença. Então quando chega essas criaturas aqui na Terra, então pra ela é tipo assim, tá, eu vou morrer de qualquer jeito por conta da doença. Agora, o que eu vou fazer nesses últimos minutos, nessas últimas horas? Então vocês percebem que tem aqui uma motivação da personagem que é bem diferente dos 2 primeiros filmes. Por isso que eu falei, cada um tem a sua experiência e os seus motivos pra sobreviver. E aqui ela conhece um outro personagem, que é o Eric, interpretado por Joseph Quinn. O personagem, ele também é solitário, porque a família dele não está próxima dele. O filme ele vai pra uma outra pegada. Por exemplo, a motivação principal da Sam é comer o último pedaço de pizza antes de morrer. Eu vi várias pessoas falando que isso é ridículo e tal. Mas, gente, essa personagem, ela não tem motivação alguma. Ela sabe que ela vai morrer. Se não for por essas criaturas, vai ser pela doença. Então, são personagens sem motivações a priori. Porque depois, é claro, que eles vão descobrindo motivos pra sobreviver no decorrer do filme. Tem essa parte sentimental no filme, né? Com um apelo muito forte, com uma trilha sonora que vai tentar puxar uma lágrima de você a todo momento. Em certos momentos até conseguiu puxar uma lágrima minha também, tá? E eu vi várias pessoas do cinema chorando. Mas as cenas de ação são muito boas, gente. É muito bem feito. A parte gráfica dessas criaturas aqui está muito bem renderizada. No primeiro filme, a gente vê que por conta do orçamento, né? E por eles ainda estarem descobrindo as características físicas dessa criatura, parece meio que PlayStation 2 ali, quando você vê de perto e tal. O segundo filme melhorou bastante isso, porque já teve um orçamento maior. E aqui está muito refinado. A gente acompanha num macro gigantesco essa destruição da cidade, ponte caindo, prédio explodindo, carro explodindo, alarme, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, acho que eles vão até tentar colocar esse filme pra concorrer nas categorias técnicas pro Oscar do ano que vem, né? Quem sabe? E como estamos falando de uma história onde os personagens não podem falar, não podem emitir nenhum som, é importante termos no elenco atores e atrizes que consigam expressar o que estão sentindo através da linguagem corporal, através de expressões faciais, corporais e tudo mais. Por isso que eles escolheram a Lupita Nyong'o pra ser a protagonista desse filme, porque essa mulher é um monstro da atuação, gente. É impressionante a carga dramática dessa atriz. Ela é extremamente talentosa, já ganhou o Oscar. Ela fez um outro filme de terror do Jordan Peele, que é o Us, brilhante. Ela interpreta 2 personagens ao mesmo tempo. E ela tem um olhar, assim, ela tem uns olhos bem grandes, que consegue expressar muito o que ela está sentindo. E é muito difícil para um ator conseguir chegar nesse ponto, porque pode cair naquele caricato, né? Pode ficar aquela coisa boba do tipo, a pessoa tá tentando expressar tanto. Ela não. É uma atriz extremamente versátil, que qualquer papel que você coloca essa mulher pra fazer, ela vai fazer muito bem. O Joseph Quinn, que é o ator que faz o Eric, ele também entrega quando precisa. Inclusive, esse é o ator que foi escolhido pra ser o Johnny Storm na nova adaptação do Quarteto Fantástico da Marvel. Então, é um ator que está em ascensão, ele é bem habilidoso, tem um carisma muito grande. É que no contraste com a Lupita Nyong'o, fica difícil, né? Você podia colocar o melhor ator do mundo ao lado dessa mulher, que ainda assim ia ficar um pouquinho abaixo. Então, eu acho que na parte de atuação não compromete nem um pouco o filme, tá? Os dois, eles seguram muito bem quando precisa de drama, de medo, até um pouquinho de comédia. E é claro que não dá pra falar desse núcleo de personagens sem falar do gatinho fofíssimo da Sam. E eu acho que aqui o filme, em alguns momentos, ele passa do ponto nessa parte emocional. Tem uma forçação de barra do roteiro de vez em quando, porque ele tenta trazer aquele calor e às vezes ele exagera, né? Coloca uma trilha muito forçada pra a todo momento puxar uma lágrima do espectador. Às vezes dá certo, mas às vezes você fica meio assim, tá. Mas isso não me incomodou ao ponto de eu não gostar da experiência como um todo. Eu acho que o filme ele tem tantos pontos altos, acaba passando despercebido, tá tudo bem. Pode incomodar umas pessoas mais do que outras e tá tudo certo. Mas aí tem um ponto que eu acho importante a gente mencionar. Comparando esse filme inteiro com aquela cena inicial do segundo filme, eu acho que a cena inicial do segundo filme é mais impactante. É muito maravilhosa. Então eu gostaria de ver aquela cena inicial estendida para um filme. Eu acho que seria mais interessante para descobrir como foi o impacto da invasão do que nesse filme aqui. Volto a dizer, aqui também tem brutalidade, tem muita gente morrendo, tem sangue pra tudo quanto é lado, tem prédio explodindo, tem tudo isso. Mas ele tem esse toque
aí mais sentimental, que às vezes tira esse peso do suspense fortíssimo que nós conhecemos nos dois primeiros filmes. E de 0 a 5, para o filme Um Lugar Silencioso dia 1, eu dou a nota 3,5. Eu achei uma ótima opção para entretenimento, vai entregar tudo que vocês querem ver, tem suspense, tem muita cena de ação, tem terror, tem jumpscare, tem boas atuações, e para quem gosta de um lado mais sentimental, esse filme também entrega. É claro que tudo isso aqui é com base na minha experiência, o ideal é que vocês assistam o filme, tenham a experiência de vocês, e depois coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme, qual a nota que vocês dão para esse filme de 0 a 5. Tô bem curioso para saber a nota de vocês também. Antes de falar com spoilers sobre esse filme, tem um ponto que eu quero falar ainda sobre essa parte sentimental. Isso, na verdade, gente, é um recurso narrativo muito usado pra você contar histórias, tá? Tá tudo bem. Porque aqui, como nós temos dois personagens que não tem família, não tem filhos, a gente não acompanha nenhuma criança, como não tem esses personagens frágeis que a gente precisa se identificar pra gente sentir medo por eles, eles colocaram o gato. A gente fica preocupado, será que ele vai ser atacado? Será que em algum momento ele vai fazer barulho? Será que ele vai miar? Então eu sentia na sala que eu estava assistindo que as pessoas estavam muito conectadas com o gato. Do tipo, ai meu Deus, cadê o gato? Ele sumiu, será que ele morreu? Aí quando aparece todo mundo fica, ah, ele voltou. Nos dois primeiros filmes nós temos as crianças ali, que a gente fica, poxa, coitada dessas crianças, elas passam por isso. Então aqui, como não tem criança, eles botaram o gato e colocaram esses dois personagens mais melancólicos também. Bom, vamos agora falar com spoiler. Logo no início do filme nós descobrimos que a Sam, ela tem um câncer terminal, então ela vive num hospital que é pra pessoas que têm, né, doenças terminais. Eles então vão até um show de marionete que vai acontecer no centro da cidade. E essa cena eu acho muito boa. Por mais que a Sam, ela tenta ser durona, ela tem um lado sentimental muito forte dentro dela. Então ela se emociona com aquele show de marionetes. Quando ela vê aquelas crianças assistindo, se emocionando, ela também fica muito emocionada. E a gente já vê que esse filme ele vai pra um lado mais sentimental. E a gente descobre que ela gosta de escrever poesias. Inclusive, ela até publicou um livro de poesias. E logo quando ela sai desse show, a cidade começa a ser atacada e a gente vê toda aquela destruição. E ela acaba se aproximando muito do personagem Harry, que é aquele cara lá do segundo filme. Agora eu vou fazer um adendo com o segundo filme. Nós descobrimos que essas criaturas, elas não conseguem nadar, elas não sabem respirar embaixo d'água. Então a gente descobre que tem um vilarejo numa ilha, e um dos líderes dessa ilha, né, um dos caras ali mais importantes, é o personagem do Jamon Halson, que é o tal do Harry. Só que lá naquele filme a gente não conhece muito sobre ele. E aqui a gente vê que ele também estava junto com a personagem Sam quando tudo aconteceu. E durante o filme a gente vê vários helicópteros passando por cima da cidade com alto-falante, soltando informações para proteger as pessoas, do tipo, olha, não façam barulho, essas criaturas são sensíveis ao som, e eles fazendo puta barulho com o helicóptero, o som e tudo mais, enfim. Mas eles estão sempre dando dicas para as pessoas sobreviverem. Eles falam que essas criaturas são sensíveis à água também, que elas não sabem nadar, então eles vão tentar refúgio em algumas ilhas, e eles estão marcando alguns pontos de encontro para as pessoas pegarem esses barcos e irem pro meio do mar. Então, aqui, a Sam, ela não quer ir para onde todo mundo está indo. A gente vê, inclusive, essa cena onde todo mundo está indo para esses endereços, que são os pontos de encontro para as pessoas irem pro mar e tal. Ela quer apenas curtir os últimos dias de vida. E ela coloca na cabeça dela que ela precisa comer um último pedaço de pizza. Tem uma pizzaria aqui que ela gosta muito e ela quer muito ir para essa pizzaria. E no que ela está fazendo esse trajeto junto com o seu gato, ela conhece o Eric. Ele é um jovem que está estudando direito, então ele acabou de chegar na cidade. Ele não tem família perto, ele é um cara sozinho, e por conta do gato da Sam, eles se aproximam. E como ele também não tem propósito de vida, ele não tem família, não tem nada, ele não sabe o que fazer, ele decide realizar os últimos desejos da Sam. Então esses personagens estão em busca desse último pedaço de pizza. A Sam também fala que o pai dela tocava piano, que ela tem boas memórias com a família dela. O Harry é uma das pessoas que decide seguir toda essa galera que tá indo pra esses pontos de encontro, né, pra ir pro meio do mar. Então por isso que no segundo filme ele está na ilha. Eles descobrem que a pizzaria favorita da Sam foi destruída. Então ela fica muito triste, porque era a última coisa que ela queria. O outro ponto onde a Sam quer ir antes de morrer é o restaurante que o pai dela tocava piano, que ela tem boas memórias daquele lugar. Então eles vão pra esse restaurante, o ambiente ainda está intacto, né, não foi destruído nem nada. E no que eles entram ali, tem uma das cenas mais bonitas do filme, que é eles tentando fazer as coisas voltarem ao normal. Claro que tudo no mais absoluto silêncio. Ele até consegue um pedaço de pizza numa outra pizzaria que ele foi. E durante todos esses acontecimentos, a Sam, ela precisa tomar os medicamentos dela. Então o Eric, em alguns momentos, ele precisa procurar alguma
alguma farmácia pra ajudar a Sam com os medicamentos. Inclusive, em uma dessas saidinhas do Eric por aí, ele consegue ter um contato mais próximo com essas criaturas. A gente descobre que elas cultivam alguma coisa aqui na Terra que elas usam como alimento ou para fortalecimento delas. Não dá para entender muito bem, mas é como se fossem uns casulos que elas têm ali. Elas criam um terreno cheio disso e elas abrem aquilo, sai meio que uma fumaça, elas se alimentam daquele negócio. Mas eu queria mais explicações sobre isso. Só que é até complicado querer isso, porque quem vai explicar? Ninguém sabe, né, a origem delas. Então não tem o que você saber, porque quando essas criaturas chegaram na Terra, não veio com manual do tipo, olha, elas comem isso, tá? Cuidado, elas não gostam de tomar banho. Não tem isso. Enfim, esses personagens estão ali na luta pela sobrevivência, tanto das criaturas, quanto, né, do câncer da Sam e tal. Até que ela percebe que o Eric com ela é mais uma pessoa que vai morrer. Então, mais próximo do final, eles decidem se separar. Ela fala assim, olha, você tem que seguir com aquelas pessoas que estão indo pro meio do mar, porque lá você vai ficar seguro. Comigo você não tá seguro. Eu não quero viver mais. Então, fica com o meu gato e vai em busca daqueles pontos de encontro pra você conseguir sobreviver. Eles acabam chegando ali na parte onde é um dos pontos de encontro e eles veem que tem um barquinho saindo. E até chegar ali onde tem o porto, pra ele conseguir pegar o barco, tem vários carros e várias criaturas. Então a Sam começa a disparar o alarme dos carros, começa a fazer barulho, para que o Eric consiga correr com o gato e consiga chegar lá no barco. E o Eric consegue chegar no mar, né, numa cena muito angustiante. Ele pula e quase as criaturas pegam ele. E a gente vê que o Harry é uma das pessoas que estende a mão pra esse personagem. E algumas horas depois, nós vemos a Sam com seu fone de ouvido, porque ela tá sempre ouvindo música, e uma caixinha de som que ela encontrou lá no restaurante que o pai dela trabalhava. E ali ela desconecta o fone de ouvido da caixinha de som pro som ficar bem alto e aparece uma criatura atrás dela. E o filme termina. Vocês viram, então, é uma história bem sessão da tarde, tem vários momentos que você fica torcendo pro gato sobreviver, que você fica torcendo pra esses personagens ficarem juntos. Acaba sendo mais uma história de aventura com monstros e essa proposta de apocalipse, fim do mundo e tal, do que um filme tenso, né, que você já vê os personagens vivendo naquela circunstância. Tô bem curioso pra ver o futuro dessa franquia, porque com certeza esse filme vai ir muito bem nas bilheterias e não vai parar por aqui. E agora eu quero saber de vocês, vocês gostaram da história desse filme? Vocês observaram alguma coisa interessante que vocês queiram compartilhar? Então coloca tudo aqui nos comentários. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da franquia Um Lugar Silencioso. E não se esqueçam, hein? Se alguma criatura misteriosa chegar na Terra, é melhor não gritar.